Certo, então pessoal, continuando aqui agora um segundo exemplo em que a gente tem um banco de transformadores conectados em delta-delta. Então os dois lados, primário e secundário, conectados em delta, mostrar na figura, e aí o exemplo que pede para a gente determinar as tensões de fase e de linha no primário, tensões de fase e de linha no secundário, relação de espiras para cada transformador, e corrente de fase e de linha do primário, se o transformador tiver uma potência de 500 kVA, uma potência aparente de 500 kVA, e a corrente de fase de linha no secundário, para assumindo a mesma potência, que o problema, aqui a pergunta não está deixando explícita, mas assumindo um transformador ideal, né? Porque não está dando dados aqui de perdas nem nada disso, então assumindo um transformador ideal para a gente poder calcular essas correntes de linha nominais no primário e secundário. Então nós temos aqui o diagrama representando as ligações do primário. Claramente aqui já está representado na forma de um delta, de um triângulo, né? Os três enrolamentos. E se isso aqui é um banco de transformadores também, nós temos três transformadores monofásicos conectados desta forma no primário e no secundário. Então temos um transformador T1 aqui, vamos dizer que tem este enrolamento primário, o transformador 1, ele está acoplado com este enrolamento aqui do transformador monofásico. Tá? E como é que são os terminais, as polaridades dessa conexão? Na conexão em estrela que a gente viu anteriormente, é importante tomar cuidado aí com as conexões. Tá? Todas as conexões aqui, a polaridade instantânea do lado primário, né, a polaridade instantânea negativa dos enrolamentos, elas têm que ser conectadas no ponto central da estrela. E a polaridade instantânea positiva, todas estão conectadas às fases, né, as fases de entrada aqui do lado primário. Pode ser o contrário também, não tem problema se a gente ligar a fase A, B e C direto nos terminais H2, certo? Só que aí inverter, né? Todos os enrolamentos inverter. Aqui poderia ser o H2, H2 e H2, só que aí todos os H1 dos enrolamentos teriam que estar conectados no ponto central da estrela. A mesma polaridade que foi ligada no primário deve ser, idealmente, né, conectada no secundário. Aqui também tem que seguir para a gente ter as tensões certinhos, as tensões defasadas 120 graus aqui, de linha e de fase, né? No secundário também, a gente também tem que tomar cuidado que as polaridades instantâneas X2 tem que estar conectadas todas juntas no ponto central da estrela, né? E os enrolamentos aqui, as polaridades X1 de cada enrolamento vão conectadas às fases A, B e C, né? Se por acaso algum dos enrolamentos tiver a conexão trocada, aqui for o X2 e aqui o X1, por exemplo, aí a gente está gerando uma tensão aqui com polaridade contrária. Nessa fase aqui a tensão não vai ser alterada. A tensão de fase aqui, o valor eficaz, né, não vai ser alterado, mas a gente está invertendo a polaridade. Então essa tensão de linha entre A e B vai ficar totalmente alterada. Na verdade, ela vai chegar próximo a nula, porque essa tensão aqui ela vai estar reduzindo essa tensão, ela vai ter um valor bem menor. Então daí esquece aquela relação de raiz de 3, não tem, né, o valor fica totalmente ao contrário. Então essas polaridades aqui são importantes na conexão estrela. A mesma polaridade no primário e secundário tem que estar conectado no ponto central da estrela. A conexão, a polaridade dos enrolamentos também é importante na ligação delta, que a gente não pode conectar dois enrolamentos no mesmo ponto aqui com a mesma polaridade. Então, se eu começar, por exemplo, aqui, com esse aqui ser o terminal H1 desse enrolamento, e esse aqui é o H2, tá? Então, o enrolamento que vai conectado a essa primeira fase, eu tenho que conectar aqui um H1 desse enrolamento, o terminal positivo desse enrolamento aqui de baixo, no H2 deste aqui. Então, aqui vai estar o H2 deste, tá? E aí o terceiro enrolamento, a terceira fase aqui, eu vou conectar o H1 desse lado com o H2 lá. Tá? Então nunca posso ter aqui no mesmo nó, né? Por exemplo, dois enrolamentos aqui na ligação em delta H1 com H1. Isso aqui vai gerar também problema aí na polaridade da tensão induzida lá no secundário. Tá? As tensões de linha de fase aqui não vão ficar corretas, não vão ficar simétricas, né? Então sempre conectar aqui
H1 com H2. Dos dois lados. Então, lá do lado de baixo, a tensão também, no secundário aqui no caso também, a gente vai ter X1 desse enrolamento, vai conectado ao X2 do enrolamento que está conectado no mesmo ponto, né? Então, vamos ver aqui onde é que vai caber o X2 aqui. Tá? O X2 desse enrolamento aqui, né? Vai conectado ao X1 desse aqui de baixo. E aí o X1 desse aqui vai conectado ao X2 desse. Senão a gente tem problema nas tensões e nas correntes de linha de fase que vão ser geradas. Ok? Bom, então aqui as tensões no transformador delta-delta, elas são bem aqui a gente tem as tensões de fase de linha que são pedidas no item A e no item B. A gente sabe que a conexão delta, o que a gente tem em comum? A tensão de fase que está aplicada nesse enrolamento, né? Isso aqui é a tensão de fase. Posso chamar isso aqui, ó, esse valor que foi dado, 138 kV, tensão nominal, é a tensão de fase, ok? Isso é igual à tensão de linha. A tensão de linha é essa tensão aqui entre A e B. Isso aqui é a tensão de linha, que é exatamente a mesma, porque é o mesmo ponto de conexão com a tensão de fase, né? Tensão de fase aqui. Bom, deixa eu mudar a cor aqui. Tensão de fase, a tensão do próprio enrolamento, é a mesma tensão de linha. Isso tanto no primário quanto no secundário. Então, na conexão delta, nós sabemos aí que as tensões são iguais, tensões de linha e de fase. Tensão de linha é igual a tensão de fase. Então, a gente tem aqui no lado primário a indicação no diagrama 138 kV, a tensão nominal do primário, e 4.160 tensão no secundário. Então, o item A, tensão de linha do primário, 138 kV, igual a tensão de fase do primário, e no item B, tensão de linha no secundário é igual a tensão de fase do secundário, que é o valor nominal de 4.160 volts, neste exemplo aqui pelo diagrama, certo? O item C pede a relação de espiras para cada transformador. Então, de novo, esse transformador aqui, se a gente fizer o desenho similar, vamos dizer, por transformadores, né? Representado de outra forma. Se isso aqui é se for um banco de transformadores, 3 transformadores monofásicos conectados, então a gente tem um enrolamento, esse enrolamento acoplado magneticamente com este aqui. Então eu posso redesenhar isso aqui da seguinte forma, como 3 transformadores idênticos, tá? Simplesmente assim, uma bobina primária, acoplada com uma bobina secundária. Esse aqui é um transformador, vamos chamar aqui, dar nome aos terminais, H1, H2, X1, X2, e esse aqui é o, depois vamos nomear, onde é que a gente tem temos 3 transformadores idênticos, certo? Formando um banco de transformadores. Então, copiar para cá, segundo transformador e um terceiro. Ok? Então, a gente tem aqui o transformador
monofásico T1, transformador monofásico T2 e o transformador monofásico T3, idênticos. Como é que eu faço para executar essa conexão aqui em delta, que está representado? Simples, a gente tem que cuidar aqui do lado primário, H1 de um enrolamento, de um transformador, né? O primário de um transformador, polaridade H1 conectada a um H2 de um enrolamento, aí o mais próximo, né? O ideal. Então basta eu conectar, por exemplo, este transformador aqui H1, tá? Eu posso conectar lá do outro lado, já que aqui a gente tem, ó, pelo desenho, né? Pela minha representação, H2 de um enrolamento com H1 de outro, H2 de um transformador com H1 do enrolamento vizinho, e o H2 desse aqui, então, vai conectado no H1 daqui. Tá? E aí, onde é que estão conectadas? Isso aqui é a conexão em delta. Tá? H1 de um enrolamento ao H2 de outro. Onde é que estão, então, os terminais aí para as fases A, B e C? Basta eu pegar cada junção de enrolamento, ó, aqui eu tenho uma junção, sai uma fase A, aqui eu tenho uma junção, sai uma fase B, e aqui eu tenho uma junção, uma fase C. Então, basta pegar aqui, por exemplo, eu já tenho todo esse barramento aqui, toda essa conexão é uma fase, né? É uma das minhas fases, eu posso chamar aqui se a fase A, por exemplo. Este aqui que tem a conexão de dois transformadores, cruzando por cima, né? Por exemplo, o terminal da minha fase B. E aqui, essa outra conexão vai ser, cruzando aqui também, o terminal para a conexão com a fase C. Tá? E aí está representado a conexão, a ligação, né? Do primário do transformador para o secundário, bem similar aí. Basta conectar as polaridades x1 com x2 de enrolamentos vizinhos, x1 com x2, tá? E aí o que só restou aqui, o x2 desse transformador do T3 vai com o x1 lá do T1, seguindo aí a mesma sequência também que foi conectada no primário. Então aqui a gente teria, por exemplo, a fase A do lado de baixa tensão, a fase B do lado de baixa tensão e o terminal aqui para a fase C do lado de baixo. Tá? Lado fase C. Né? Na conexão delta a gente só tem 3 fios, né? Então os dois lados do delta, então a gente não tem o condutor de neutro aqui nessa representação. Beleza? Bom, isso aí, então, o item C, né? Voltando ali ao item C, que pede a relação de espiras para cada transformador. Então, se isso aqui for um banco de transformadores, a gente está dizendo que a tensão nominal aplicada aqui no primário é 138 kV e a tensão nominal induzida é 4.160 volts aqui. Isso idêntico para os 3 transformadores, né? Então, a relação de espiras, a relação de espiras N primário sobre N secundário é igual a tensão no primário sobre a tensão no secundário, isso para o transformador, para cada transformador monofásico, né? Isso aqui é válido, então é 138.000 ou 138K dividido por 4.160, uma relação aí de 33 aproximadamente, certo? Ou seja, uma relação de espiras de 33 espiras no primário para uma espira no secundário, certo? Se a gente fizer lá de novo, qual que é a relação de transformação, a relação de tensão trifásica desse banco de transformadores? Lembre-se aí que é sempre a relação de tensão ou a relação de corrente do equipamento trifásico, operando como trifásico, a gente sempre deve pegar como referência os valores de linha. Então, a tensão de linha do primário sobre a tensão de linha do secundário, isso dá a relação de transformação trifásica, que nesse caso, também como os dois lados são iguais, né, não se altera
138 kV sobre 4.160 volts. A gente vai ter essa relação de transformação trifásica igual à relação monofásica. Então, igual à relação de espiras dos transformadores monofásicos. A gente vai ver mais para frente, aí, possivelmente na próxima aula só, que quando a gente tem algum dos lados diferentes, aí sim essa relação de transformação trifásica vai ser diferente da relação de espiras, pode ser diferente da relação de espiras do monofásico, né? Por enrolamento. Seguindo ali então para o item D, qual que é a corrente de fase de linha no primário se o transformador tiver uma potência de 500 kVA, tá? Então a potência, a gente tem que tomar cuidado que a gente está falando aqui de uma potência nominal trifásica de 500, potência aparente 500 kVA, tá? Para sistemas trifásicos, transformador, gerador, cargas trifásicas, né? Carga trifásica, a potência aparente trifásica, ela é calculada aí a partir da soma das potências ativas e das potências reativas de cada das três fases separadas, né? Então a potência ativa somada, e aí a gente chega numa relação que a potência aparente trifásica ela é dada por, se a gente não pode esquecer, de novo, raiz de 3, aquele fator raiz de 3, vezes a tensão de linha, vezes a corrente de linha, tá? Isso aqui é a potência trifásica. Independente de qual que é a forma de conexão, tanto para a conexão se a carga ou os enrolamentos estiverem em delta, quanto se estiverem em estrela, certo? Essa aqui é a potência trifásica. Se a gente pegar os parâmetros de linha, tensão de linha vezes corrente de linha nominais, vezes raiz de 3, a gente tem a potência aparente trifásica, tá? Independente se a gente estiver falando de um primário no secundário em delta ou em estrela, desde que a gente esteja, por isso que sempre usado os parâmetros aí de linha, certo? Tensão de linha e corrente de linha, tá? Aí essa relação é válida. Então aqui o item C está pedindo pro primário, né? O primário, qual que é a corrente de linha e corrente de fase. Bom, corrente de linha e corrente de fase. Então, a gente tem a potência de 500 kVA, a tensão de linha no primário, a gente já viu ali que o problema está dando, né? 138 kV, kilovolts. Então, a gente quer calcular a corrente de linha no primário. Corrente de linha no primário é, então, a potência trifásica dividida por raiz de 3 e dividida pela tensão de linha do primário, nesse caso. Então, aqui é 500 kVA dividido por raiz de 3, multiplicada pela tensão de linha no primário, 138 kV. Essa potência aqui, né, foi dado como exemplo aqui, eu inseri nesse exemplo a gente calcular a tensão corrente de linha, mas na verdade, para esse nível de tensão de 138 kV, esse transformador aqui está com uma potência bem baixa, né? Ele seria um transformador maior aí, provavelmente, né, para esse nível de tensão. Mas enfim, vai dar uma corrente bem reduzida aqui mesmo, mas só para a nível de exemplo mesmo. Então 500 kV dividido por raiz de 3 e dividido de novo por 138K. Então aqui uma corrente de 2,091 aproximadamente, ok, é uma corrente para um sistema de 500 kVA de potência, que é uma potência alta, né? Imaginar isso aqui, por exemplo, essa potência de 500 kVA para o nosso campus, né? O campus Blumenau lá, todo o ginásio, refeitório, os blocos de aula, tudo a gente está alimentado lá por, se eu não estou enganado, é um transformador de 500 kVA de potência trifásico lá na subestação, tá? Se eu não me engano, a gente tem um transformador lá de 500 kVA. Só que a tensão de entrada não é 138 kV, é 24
4.1, acho, kV, né? Então a corrente do primário vai ser um pouco mais elevada, mas enfim, se tivesse uma linha de 138 kV ali, que não teria chegando naquele ponto, obviamente isso aqui é uma tensão para linhas de transmissão aí, não para distribuição primária, mas a gente teria então, nesse exemplo aqui, uma corrente nominal no primário de aproximadamente 2,09 amperes, tá? Isso aqui é a tensão, a corrente, melhor dizendo, de linha. Então o que é a corrente de linha? Ó, a corrente aqui do lado primário que está vindo da fonte, essa aqui é a corrente, posso chamar a corrente da fase A, que está vindo daqui. Isso aqui é a corrente de linha, certo? Aqui, corrente de linha da fase B, que está vindo lá da fonte, está vindo do sistema de potência, né? Como se fosse, aqui é a nossa fonte no sistema trifásico. Isso aqui é a corrente de linha. Como é que fica a corrente de fase? Então, ó, isso aqui é a corrente de linha. Essa corrente de linha, quando ela chega aqui vindo da fonte, ela se divide, né? Uma parte dessa corrente de linha, ela vai percorrer aqui, e aí somente aquela parte que passa por esse enrolamento é o que a gente chama de corrente de fase. Então essa aqui é a corrente de fase, seria a corrente entre a fase A, que vem do nó A, e vai para B. Então seria a corrente de fase AB. Aqui a gente vai ter a corrente de fase. Essas correntes de fase estão defasadas também em 120 graus, né, no sistema trifásico aí, convencional. Então a gente teria a corrente de fase aqui, corrente de B para A, e aqui a gente vai ter a corrente, seria daqui, a corrente entre a fase C e B. Então a corrente de A para, aqui a corrente de A para C, né? A corrente que está vindo do nó A para o nó C. A corrente que está vindo do nó C para o nó B e a corrente que vem de B para A. Tá, então essa corrente de fase aqui, ela é uma soma fasorial, né, dessas correntes, dessa corrente de linha, é uma soma fasorial dessas correntes de fase. E aí, essa corrente de linha que está vindo da fonte, ela tem que, a gente pode pensar, ela tem que suprir aí, do lado da fonte, a corrente de duas fases, né? Ela se divide aqui para duas fases. Embora a gente está representando a seta para cá, mas lembra que são instantaneamente, né? Elas são correntes fasores que eu estou representando num sentido, estão defasados 120 graus. Então essa corrente de linha, ela precisa ser maior, porque ela vai abastecer, ela vai armazenar aqui, ela vai alimentar duas fases. Então sempre os parâmetros de linha são maiores do que os parâmetros de fase quando eles são diferentes. E na ligação delta é o que a gente tem justamente, né? Na ligação delta, a corrente de linha ela é maior. Maior quanto? De novo aquele fator raiz de 3. Né? Raiz de 3 vezes a corrente de fase. E aí é válido o mesmo raciocínio que a gente fez anteriormente para relembrar ali a relação entre tensão de linha e tensão de fase na ligação delta. Então, se a corrente de linha a gente tem 2,09 no primário, a corrente de fase no primário, ela vai ser igual à corrente de linha no primário, porém dividida por raiz de 3. Então, por fase, nesse enrolamento, nesse transformador, nesse banco de transformadores, a gente vai ter uma corrente de 2,09 amperes, que é a corrente de linha nominal, dividido por raiz de 3. Tá? Então, aqui dividido por raiz de 3, uma corrente de 1,21 amperes aproximadamente, certo? Corrente de linha e corrente de fase do primário. Primário que tem uma tensão 33 vezes maior do que no secundário, né? E aí, por fim, a gente completar o exercício, as correntes no secundário, a gente pode calcular com base também na potência, assumindo um transformador trifásico, né, desprezando as perdas que vão existir no meio do caminho, potência de 500 kVA. Aqui no secundário a gente vai ter
corrente de linha no secundário é igual, ou melhor, vamos escrever toda a relação aqui, potência trifásica, tanto faz se é no primário ou no secundário, é a raiz de 3 vezes a tensão de linha vezes a corrente de linha. Então, se a gente quer saber a corrente de linha, né, no lado secundário, vai ser a potência trifásica dividida por raiz de 3 multiplicada aqui pela tensão de linha no secundário. Então, é a potência de 500 kVA dividida por raiz de 3 e multiplicada por 4.160 volts, que é a tensão nominal do secundário. A gente tem volt aqui, cancela com volt, sobra realmente a potência, a corrente, né? Sobra o amperes ali. Então, 500 kVA dividido por raiz de 3 dividido por 4.160 volts, uma corrente nominal de 69,39 amperes. 69,39 amperes. Corrente de linha, certo? Então, como é uma ligação delta, a corrente de fase vai ser igual a corrente de linha dividida por raiz de 3. Então, a corrente de fase nominal no secundário desse transformador é 69,39 dividido por raiz de 3, que por fim dá uma corrente nominal de 40 amperes, 40,06 amperes, tá? Um pouquinho mais de 40 amperes. Beleza? Então, esse transformador aqui, supondo, né, que ele tivesse uma potência aparente de 500 kVA, ele teria aí uma corrente nominal de linha aqui de aproximadamente 2 amperes. A corrente nominal de fase seria, que a gente calculou ali, aproximadamente 1,20, né? É isso? 1,21 amperes. E do outro lado aqui, no secundário, a gente teria uma corrente que aqui, como é o lado da carga, o sentido da corrente, aqui o primário está vindo de uma fonte, né? Então a corrente está entrando aqui, lá no secundário a corrente está saindo. Então a corrente de linha saindo lá, indo para a carga, a gente calculou 69,4, né, aproximadamente aí. 69,39 amperes cada fase aqui, né? Corrente da fase A do lado de baixo, para cada fase esse valor nominal, e essas correntes também defasadas de 120 graus, né? Não esquecendo que as correntes também seguem uma defasagem de 120 graus entre elas. E a corrente por fase, então aproximadamente 40 amperes, né? Corrente em cada uma das fases, certo? Então esse aí seria o segundo exemplo para que a gente abordando aí um transformador, um banco de transformadores trifásicos conectados em delta.